de novo, obtenção, né, de uma tabelinha. Uhum. Então ele faz ali para aquelas regrinhas, por isso que fica meio tosqueira aqui os limitantes das classes. Isso é bem. Você escolhe, né? Mais do que qualquer coisa. Aquilo ali é só um norte, né? Para sua escolha, vamos dizer assim. Sim. Daí ele começa a falar, né, que quando você vai fazer representação gráfica, se você vai fazer representação gráfica em especial de uma coisa contínua, você normalmente se localiza pelo ponto médio, né? Pelo ponto Uhum. médio da classe. Mas ele ainda não está fazendo sobre isso. Ele está fazendo aqui um gráfico de pizza Sim. para fazer a questão do percentual. Perceba que o gráfico de pizza fica bem legal, o percentual, né? Fica, Uhum. na verdade, meio redundante, porque o que, que é essa área verde, que é 43% da área do círculo, né? Sim. Então, ele é um pouco redundante às vezes. Parece duas vezes a mesma informação. Daí tem esse gráfico de barra, que é como se fosse um histograma, só que virado. E Uhum. perceba que esse gráfico aqui, ele deu. Desculpa, eu dormi extremamente mal hoje. Eu tava até com medo de pegar um sono do nada e não acordar na hora da tua aula. Esse gráfico ele não tem lógica alguma, né? Porque ele foi criado baseado no ordem alfabética, percebeu? Uhum. Então por isso que as barras estão totalmente Sim. distintas, assim. Aqui também é uma, como é que é? Uma nominal, né? Uhum. Uma qualitativa nominal, então não tem por que ter lógica mesmo. And so on, né? Daqui ele vai falar do preço dos ovos. Cara, eu queria entender o que, que é esses valores aqui no preço dos ovos, porque, São pô, caros, né? pois é, tá caro, $19? Coisa de maluco isso. Não, deve ser de 47. 47 cents, mas quantos Pô, ovos, né? Tipo, uma dúzia? Aí pois. beleza, né? Pô, uma dúzia de ovo, 47 cents, eu vou morar lá agora, tá louco. Porque aqui em Portugal tá caro o ovo, né? Pô, Tá eu caro. penso um Quase real 3 cada euros. ovo. O que é isso, mano? Meu Deus, eu vim pra cá, né? Claro, eu sabia da inflação e tal, mas, meu, não tá igual ao Brasil os preços. Tá É que eu caro, saí do tá caro. Brasil em novembro, tá? Então, tipo, eu tô Ah, com faz os pouco preços do tempo. Brasil em mente ainda, né? Mas lá também tá caro. Porque a gente vai em Tá, agosto, tá olhando os preços, pelo amor de Deus. tá tudo caro, tá doido. Inflação tá uma loucura. Uma loucura, cara. Esse dinheiro aí controlado por Banco Central é complicado. Dinheiro não Outro vale dia eu te dou nada. uma aulinha de Bitcoin, é o jeito de salvar as economias. Ou o Bitcoin dá certo, ou a gente vai ser escravo desses velhos desgraçados pra sempre. Pois. Beleza. Histograma agora, esse é o cara, né? Esse é o Uhum. cara que mais aparece. E perceba que os detalhes que tu tem que pegar do histograma aqui, ó, é que ele pode, né? Eu acho Aham. bem legal quando ele faz isso, limitar o retângulo com as limitações da classe. Sim. Então, Tá dentro da classe. isso, daí o outro retângulo começa quando a primeira termina, né? Basicamente é Uhum. isso. E é isso. Não tem muito Aí tá segredo sempre aqui. um grudado ao outro, porque vão continuar as classes. Exato. Então veja como o histograma ele é preferidinho da galera da estatística justamente por isso. Diferente dessa aqui, né, que é uma outra forma de fazer o gráfico, uma forma bem clássica até, na Uhum. eleição eles fazem isso, o candidato estava aqui, depois o parasita continuou igual, depois caiu, e assim foi. Uhum. Mas não é legal porque não aparece a classe, né? Eu não Sim. sei qual é o tamanho da classe aqui, eu só sei o ponto médio da classe. Eu tenho que Uhum. fazer uma conta de cabeça para perceber, enquanto aqui já é mais direto. Sim. Muito bem, então as representações são aquelas, né? Por hora a gente não vai falar de bigodes, porque para entender de bigodes precisa de mais informação, né? Tem os Nada de bigodes cortiços. precisa de padrão, média, né? Um monte de coisa, limite. Coisas que a gente não viu ainda, né? Que as coisas que a gente vai ver agora, beleza? Uhum. Então, existem três medidas de tendência central, você sabe quem são? Não são as do desvio padrão, variância. Não. O Então desvio não padrão sei. não é uma medida de tendência central, ele é uma medida de dispersão. Seria então a média, Média, moda e mediana, mediana, isso sim. mesmo. Elas dão um valor central, né, da tua Sim. distribuição e meio que tu se localiza por ele, né? Da mesma forma que a Uhum. gente localizou a nossa classe ali pelo ponto médio dela. Mas Sim. perceba que tu pode ter uma classe inteira de todo mundo no começo da classe, Uhum. né? Vamos supor que tu tá fazendo ali a classe das alturas dos aluninhos de uma escolinha. Daí tu tem lá as criancinhas de 1 a 40 e 1 a 50, mas pode ser que todo mundo dessa classe tenha 1 a 41, Sim. né? Então, as medidas de tendência central são assim só uma percepção, né? Às vezes elas são bem enviesadas e podem, né, dar Sim. informações bem erradas, né? Por exemplo, numa empresa,
Pode ter o cara que ganha muito. E daí ele puxa a média um pouco para cima. Apesar da maioria ganhar pouco lá, Sim, né? claro. E assim vai. Vou pedir 1 minutinho que eu comer o interfone aqui, tá? Só 1 minutinho. Sim, beleza. Obrigadinho. Pronto. Poxa, pelo menos eles ligaram aí pro seu interfone, né? Porque às vezes vem encomenda do CTT pra. Não, às vezes, né? As poucas vezes que eu coloquei meu nome lá, eles ligam, né? Eles ligam. Eles ligam no telefone. E tu tem que Sério, andar com o telefone na mão o nunca tempo me todo, ligaram. senão. Nunca te ligaram? Não. Pô, eles ligam aqui. Eu não sei se a cultura de Braga é isso. Eles ligam e daí, se tu não atende, volta pro CTT a Meu Deus. tua encomenda. Não, Meu, é aqui eles coisa de sempre tocam. retardado. Assim, quando não é o CTT que traz, que às vezes é coisa de terceirizada, né? Daí Sim. tudo bem, eles ligam no interfone. Mas quando é o CTT, O ele meu foi ao volta. contrário. Uma vez a DHL me ligou. THL? Poxa, Aham. pelo menos Mas te também ligaram. eu não estava em casa. Provavelmente eles tocaram o interfone. Entendi. Enfim. Bem, mas cara, eu tô bem puto com isso. Por sinal, se não tivesse aula depois, aparecer um aluno, eu ia ter que ir lá no CTT pegar um remédio que eu não atendi e eles voltaram, cara. Meu, eles vêm até aqui porque eles não ligam no interfone, meu. Eu fico muito puto com isso. Ou não vai até aí, né? Liga. Ah, você está É, em casa? Tá bom, estamos indo então. pois é, só pode. Muito bem, então vamos lá. Média. Bem, a gente já Ok. brinca com isso desde pequeno, né? Nossa nota na Sim. escola lá é somar todas as notas de prova e dividir pela quantidade de provas, né? Uhum. Isso dá uma boa medida aqui, uma boa, ótima medida que a gente usa o tempo todo. Às vezes ela não é suficiente, às vezes ela é muito enviesada, como eu falei agora há pouco, né? Uhum. Muito bem, então não vou nem te pedir para encontrar a média dessas coisas que é bem bobinho, mas às vezes tem aquelas médias um pouquinho especiais que tem que ficar esperta, tipo a média quando dá a frequência, né, de cada um dos Uhum. dados, e também tem a tal da média ponderada, né, que é Uhum. aquela média onde você tem pesos diferentes. Por Sim. exemplo, na escola o professor fala, essa prova vai ter peso 7 no exame, né, na média do fim do Sim. bimestre. Apesar de valer de 0 a 10, tem um Isso, peso diferente. ela vai valer mais que as outras, né? Porque ela Uhum. vale 7, as outras todas juntas vão valer 3. Muito bem. Muito bem. Então é isso aí. Daí ele vai vir aqui com umas coisitas de número de peças, blá blá blá. Isso aí você faz outra hora, né? A gente não precisa fazer isso. Mas, Uhum. por exemplo, aqui, se fosse para encontrar a média de idade de uma cadeia, usar de droga. É, só jovem. Por sinal, não sei aí, mas aqui, cara, tá tendo muita gente, sei lá, usando droga, assim. Às vezes eu olho aqui do lado de onde eu moro, tem muita gente fumando maconha. Ah, isso é sempre. Sempre? No domingo a gente foi numa praia fluvial. No domingo não, na segunda, depois da aula.
E, meu Deus, na frente era só maconha. Eu, gente, tem criança junto, como que eles conseguem? Pois é, cara, muito sem noção essa gente, tá louco. Não tô reclamando da Dora, comparado com o Brasil, né? Mas assim, tá ficando meio Sim, Brasil, esse é o problema. tem muito brasileiro. Tá vindo muito brasileiro pra cá, tão Sim, tá estragando. estragando. Que droga. Bem, continuando aqui. Dados apresentados na forma de distribuição em classe. Pois é, cara, eu penso assim, pô, claro, os brasileiros vêm pra cá pra trabalhar e tudo mais, não é os malucos que tem lá. Mas, pô, se vem pra cá, tenta melhorar em outros aspectos também, né? Ter uma vida um pouco mais intelectual, mais alinhada, né? Sim. Mas, pô, querem ficar de brasilidade. Eu fui cortar o cabelo esses dias, assim, eu só conversei com duas pessoas até agora, aqui, desde Uhum. novembro. Dois portugueses, um padre e um professor de uma faculdade ali que eu tô fazendo pós-doutorado. Uhum. E tudo bem, né? Daí eu fui cortar o cabelo, dois brasileiros lá falando um monte de besteira, meu. E Sabe? é só, Coisas assim vai cortar que. o cabelo, é só brasileiro. Coisas assim, né? Mas, pô, podia ser um brasileiro assim, cabeça, mas, pô, falando um monte de merda. Isso que era cara da igreja ainda. Se fosse um cara vida louca, mas, pô, fiquei É assim, verdade. bem chateado. Bem, daí, olha só, né? Essa aqui é Sim. uma questão que pega, né? Como calcular a média de uma classe, por causa daquilo que eu te falei, né? Uhum. Por exemplo, aqui, se a gente está falando de peso de bebezinho, é isso? Pode ser que Uhum. esses bebezinhos, esses três bebezinhos aqui que nasceram com esse peso, tadinhos, eles tenham nascido todos ali perto, bem perto dos 2 quilos, né? Mas Sim. quando você for pegar, você não pode pegar isso, você não pode pegar o dado de cada um, porque, pô, 100 Uhum. dados, né? Você vai ter que pegar o Sim. ponto médio da classe. Então, Sim, vamos acho que é dizer assim, parecida com aquele que eu estava fazendo do dias, que tinha intervalo dos dias, aí tinha que achar a média do intervalo dos dias. Então, por exemplo, de 0 a 4 dias, aí eu tinha que usar o 2, que era metade. exato, exatamente isso. Apesar de novo, pode ser que nenhuma ali seja 2, né? Exato. Mas tem que pegar, é o jeito. Não tem uma forma mais precisa de obter esse dado, a menos que tu queira somar todo mundo e dividir por 100, né? Uhum. Que não é muito legal. A menos que tu tenha um computador ou algo do gênero. Né, muita coisa na estatística se faz com computador. Você me mandou um negócio ali com a tabela do SPSS, né? É, quem faz a aula presencial, que faz as aulas práticas, teve prova só disso. Pois é, pô, eu queria saber mexer melhor nisso. Não parece ser difícil, mas é que eu nunca peguei pra mexer. Não sei mexer nisso aí. É, eu baixei aqui, mas Tu baixou parece o muito programa? o programa, assim, que a faculdade dá o acesso. Ah, que chique. Mas não parecia muito com Excel, tem as fórmulas para usar. E eu Parece falei, vou usar bastante no Excel. Excel. Ah, tu usou no Excel, tu sabe mexer bem no Excel? Aí eu tento. Ah, que legal. Outra hora tu me ensina, que eu sou Ah, um completo isso ignorante no tem Excel. uma coisa aí que eu olhei aí que eu fiquei com dúvida outra aula. No final, por exemplo, na última classe, é, eu fecho esta. Porque não vai ter mais nada depois, né? Ok, Então tu então eu vai sempre fechar. no último eu fecho. É porque eu fiquei em dúvida num exercício, porque. Ah, aquele exercício que a gente fez da outra vez, da outra aula, que, que você falou assim, vamos arredondar um número para usar um número mais exato. Então a gente fez esses intervalos ao invés de 0,18 em 0,18 em 0,20. Aham. Depois eu falei assim, bom, agora eu vou fazer de 0,18 em 0,18 para treinar, né? Uhum. E no último não chegava a ter o, o último valor. Aí eu falei assim, o que eu faço agora? Eu fecho e uso o que Sério? tem? Acho que tu errou alguma coisa. Porque o jeito que a conta é feita é pra pegar todo mundo, tá? Deixa, Provavelmente você errou algum detalhezinho é ali. que eu não pus aqui o exercício inteiro. Na hora de você fazer amplitude, você deve ter errado. Não, porque eu usei o que já estava pronto, que era o 0,18. É, Eu, é, bom, não lembro. Não lembro exatamente. Depois eu tento e eu te mando. muito Depois eu bem. tento ver o que é o exercício, te mando. Porque eu não anotei o exercício inteiro. Por isso que eu gosto de anotar o exercício inteiro. Uhum, a gente verifica, mas eu acho que deve ter algum Mas era detalhezinho alguma errado. coisa que eu ia te perguntar isso, se eu tinha que fechar para poder saber que estava terminado. É bom fechar, indica pra quem tá vendo que não tem mais nada depois. Uhum, ok. Muito bem. Tá, e daí, pô, de novo, né? Pega o ponto médio, multiplica pela frequência Uhum. e vai dividir por Pelo N, né? total, sim. Isso. Que é na prática é a soma das frequências. Uhum, Beleza. Essa é a média, a gente não precisa ficar perdendo tempo falando dela. uhum, Mediana. Mediana é uma coisa que a gente não usa tanto, mas ela é interessante porque ela divide todos os teus dados no meio, né? sim. Então, ela é uma separatriz, portanto, quando for estudar quartil, percentil, decil,
tu vai ver que a mediana tem a ver com eles, né? Sim, é como o segundo quartil, né? É o segundo quartil, o 50º percentil, né? O quinto decil, Sim. exatamente. Muito bem. Pô, agora que eu percebi que tu é do Rio Grande do Sul, não tinha percebido. Você estava com muito sotaque de portuguesa na última aula. Eu sou de Santa Catarina. Deve Ah, ter percebido pelo DDD, né? Isso. é Bem, verdade. 40 e alguma coisa. 47, exatamente, é de lá. Bem, aqui nós temos essa situação que é meio chata, porque pode ser que tu tenha uma distribuição, que tu tenha uma quantidade par de dados ou uma quantidade ímpar de dados. Se a quantidade for ímpar, é fácil pegar o É meio. do meio. Isso, porque é só tu fazer n mais 1, dividir por 2, daí tu pega o meio. Né? Vamos fazer com uma conta fácil, né? 3. Né? Quem é o cara que está no meio do 3? É o segundo. Uhum. Vamos ver se vai funcionar. Nosso n é 3. Então vai ficar de acordo com a fórmula 3 mais 1 dividido por 2. 4 dividido por 2, 2. Uhum. Então, de fato, o cara do meio. Beleza? Uhum. Ótimo. Quando é ímpar, não tem segredo. Mas às vezes é par. Uhum. Daí, quando for par, você vai ter que fazer uma média das duas As duas no medianas. meio, sim. Isso, vamos dizer assim. Daí você faz n mais 2 e n, ou melhor dizendo, n dividido por 2 e depois n dividido por 2 mais 1. Então, né, é bem fácil, porque se tu tem ali 6, né, como é o caso aqui, divide dá 3. Então tu vai pegar o 3 e o Sim. 4. Uhum. E depois soma, divide por 2. Pronto. Agora, se for enorme, eu vou ter que ficar contando onde que tá o meio. Bem, mas de modo geral eles vão te dar, né, quem que é o N, ou eles vão te dar a tabela de frequência, o que já ajuda bastante, né? Porque Sim. a tabela de frequência ela vem em ordem crescente. Então Uhum. já dá para pegar bem fácil ali quem que é a mediana. A gente vai Sim. ver isso. Por exemplo aqui. Suponha a seguinte distribuição. Então, os valores vão de 86 a 90 e você tem ali 42 dados, né? Então a Uhum. mediana vai ser quem? Vai ser o 21 e o 22, porque é só dividir por Uhum. 2 e depois pegar esse dividido por 2 e soma. Então vai ser, veja, não é que a mediana é 21 e Isso. 22, é a É a posição. posição, sim. Exatamente, tem muita gente que confunde isso. Não tem como ser 22 porque não tem nenhum dado que é 22 aqui, É porque começa no o 82. 82 vai repetir 5 vezes, 85 10 vezes, até chegar, por exemplo, neste caso, seria 25, 35, na posição 87, provavelmente, porque está dentro dos É, primeiros 30 ali. é importante que tu tenha a convicção que é no 87, Sim. porque como a gente concluiu que a mediana vai ser a média de 21 e 22, você pode Sim. perceber que o O, 21º e o 22º estão aqui do dentro do 87, sim, 87. porque Exatamente. 82 está nos 5 primeiros, 85 está nos 15 primeiros, e 87 entre o 15 e o 30. Exato. Então ele tem que Uhum. estar aqui. Então o Sim. 21, 22, e o 23, o 24 e vários outros também estão ali. Sim. Então, Uhum. tu soma e divide por 2, 87, vai dar Vai dar 87. 87, sim. Maravilha. Então é bem importante saber fazer isso, né? Às vezes tu Uhum. não tem a acumulada, mas tu faz a continha e pronto, né? Uhum. Normalmente as tabelas não vêm com acumulada. Muito bem. Não tem muito BO aqui, é só fazer isso. Então, vamos lá, me diga o que é a mediana aqui, com uma conta simples aí. Pode usar a calculadora se quiser. É a temperatura 350, 400, que vai ser a média ali 375. A mediana então é 400? Não, 375. Eu, Ah, tá. 375 que é a média sim, dessa classe aqui. exato. Ah, tá. Porque a mediana está em qual posição? 364, Isso não é aí. isso? Isso. Muito bem. Então é isso. Ele vai fazer todo esse argumento aí. Muito bem. Bem, aqui, vamos lá. Nós temos 84 dados par. Então, quem que vai ser a mediana aqui? É a posição 42, que vai E ser o... 43. Ah, é A par. média de 42 e 43, já que é Sim, par. é par, certo. Acumulado.
Então, é ali a média entre a classe de 1,44 a 1,62. Vai dar 1,51? 42 e 43 estão neste cara aqui. Então. É Vai isso ser aí. mais Então ou vai menos ser a ali, média desse carinha. 1,51. 1,51, não é isso? Exato. E a média desse carinha, muito bem. E agora a moda é o mais fácil de todos, né? Sim, Moda tem que lembrar é o que repete mais, não é isso? isso, que nem moda mesmo de roupa, né? A Aham, ideia é essa. Então, às vezes tem moda, às vezes não tem, né? Por exemplo, numa sim. distribuição 3, contínua, 4, 5, 6 e normalmente não tem. 7 é tudo igual, não é isso? Isso. Então, por exemplo, aqui a moda é 7, né? Uhum, E é uma moda série trimodal, né? Porque aparece 3 vezes. Então uhum. não tem muito segredo. Ele vai dar uma conta aqui, mas eu nunca vi ninguém usar essa conta aqui. A de Pearson, ou uma coisa assim, ó. Moda de Pearson. Eu nunca vi ninguém usar isso aqui. Mas, né, saiba que exista, caso um dia teu professor peça. Uhum, Beleza. Então ele vai mostrar aqui, por exemplo, a moda numa coisa de classe, que vai ser aquilo que tu falou mesmo, ponto médio. Isso. Ah, isso aqui é bem legal. Tu saber o efeito de você uhum. ter modas medianas e médias distintas, né? Um valor distinto do outro. Sim, que eu Quando vi que eles. às vezes a média pode ser a mesma, mas tem o desvio para a esquerda ou para a direita. Bem, na realidade aqui a gente vai ver só o efeito de tu ter moda mediana e média diferente, né? Uhum, É aquilo que eu falei. Por exemplo, às vezes você tem um cara com salário muito alto numa empresa que puxa a média para cima do que de fato a galera tem mais ali como salário, né? Sei lá, se todo mundo ganha um salário mínimo, mas tem um cara que ganha 20 salários mínimos, né? O dono da empresa, por exemplo. Então ele vai puxar um pouco a média para cima, sim. para um valor maior, quero dizer, né? Então, Uhum, por exemplo, aqui no caso, vamos pensar nesse exemplo que eu falei, a moda é uma coisa, só que uhum, a média ela vai ser um valor um pouco mais alto, né? A ideia é essa. Nesse caso aí do salário do cara, né, que ganha um salário muito alto, né? uhum. Então tu vai ter uma distribuição parecida com essa, né? Com uma moda. Veja, isso aqui é um eixo de frequência, beleza? Sim, sim, E aqui eu que é o percebi. eixo do X Como aqui. se fosse o valor. Isso. Então tu vai ter uma frequência mais alta aqui, né, de pessoas que ganham menos, né? Porque Exatamente. o X aqui é o salário das É o pessoas, salário. Uhum, basicamente. É isso. Daí veja que, né, apesar disso, né, a média vai estar mais aqui, mais para frente, justamente porque tem um cara que ganha muito e puxa essa média, esse valor da média para frente. Mas não uhum, significa que tem mais gente com essa média. Muito sim. pelo contrário. E pode ser o contrário também, né? Tem um cara que tirou uma nota muito baixa na aula, na sala lá, e jogou a média da sala para baixo, né, que foi o que Uhum. aconteceu aqui. Então, apesar da Não, média da sala estar baixa, né? Se tu olhar a quantidade de pessoas que tirou uma nota boa, é alta. sim, Aí por aí sim. vai, né? A gente viu também um pouco nisso em genética, com dados para que a média era parecida, mas se calculasse depois o desvio padrão, via que tinha um desvio muito maior em um do que no outro, apesar da média ser muito parecida. O desvio padrão é uma medida que Sim, complementa muito bem a média mesmo. A gente já vai sim. falar disso aí. Mas antes vamos falar de separatrizes. Vai Uhum, precisar disso aqui para conseguir descrever os gráficos de bigode. Daí tem a mediana, quartil, decil. Normalmente a gente usa bastante quartil. uhum. E é isso, né? Tem uma Sim, aqui eu só visualização vi na matéria daqui o quartil. só. Mas na hora de fazer o bagulho de bigode, eu acho que usa percentil ou decil uma hora lá. Acho que Aí usa. eu vi o quartil e fiz em cima do quartil, mas não sei se Pode depois ser vai que eu aparecer esteja outra errado. coisa. O importante é saber que existe, né? O que é o Sim, decil? Tem a ver com dividir de 10 em 10. exato. O quartil vai ser em quarto. Exato. Daí tu tem 4 quartos para completar tudo. Daí aqui é a fórmula, né? Então, a fórmula da mediana já é um pouco mais direta, né? Uhum, Agora, por exemplo, porque só existe uma mediana, né? Enquanto existem 3 quartis, né? sim. Muito bem, então como é que a gente calcula, por exemplo, qual é a posição, qual é o termo que vai estar o quartil? Né? Que nem a gente, quando faz a, o tamanho do nosso espaço amostral e divide por 2, a gente encontra na hora ali a posição da mediana, a menos Sim. que seja par, né? Daí faz aquela continha. Para quartil é parecido.
Digamos que você queira o primeiro quartil. Então você quer que o x seja 1. Você quer saber ali a coisa envolvendo os 25% primeiros, né? Você coloca 1 aqui, coloca a quantidade de dados que você tem aqui e divide por 4. Uhum. Se você tem alguma dúvida se essa fórmula é verdadeira ou não, pensa no 100, né? Se você tem 100 dados, os 25 primeiros, né? É os 25 primeiros mesmo. Os 25% Uhum. primeiros são os 25 primeiros mesmo. Então, é o que vai acontecer aqui. Se você fazer 100 dividido por 4, dá 25. Sim. Muito bem. Aí vai. Muito bem, muito bem. Aqui, ó, vamos ver um exemplinho. Considere o tempo anos de 24 máquinas. Hã? Deixa, tô meio burro. Considere o tempo anos de 24 máquinas utilizadas numa indústria. Pô, mas as máquinas tão velhas, hein? Tem Pois. máquina que tem 57 anos. Pô, 17 a 57, beleza. Então, quantos dados nós temos aqui? 24. 24. Se a gente quer o quartil, primeiro quartil, faz aquilo que eu falei. Então é o sexto elemento, né? Porque 24 dividido por 4 dá 6. Então tu conta aqui que então o primeiro quartil é o 22. Porque da mesma forma que a mediana lá, tu fala, o valor da mediana é tanto, aqui tu vai falar, o valor do primeiro quartil é tanto. Então o valor do primeiro quartil é 22. E assim vai, né? O segundo quartil vai ser a mediana, que é o 12º termo. É o cara que tá lá na metade, 29. E se fossem 25 máquinas? Não, aí que tá, né? Aqui é um ponto interessante de se discutir mesmo. Porque eu não concordo muito com o que tá aqui nessa apostila, mas já que tá, né, eu tenho que aceitar. Porque se fosse para fazer a mediana mesmo, tu não pegaria o 12º sozinho. Exato, porque, por exemplo, eu fiz um aqui que tinha que calcular os quartis. Aí tinham 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 posições. Aí a mediana, peguei a posição 6 e 7 Isso, e fiz a média. E certo. o primeiro quartil, eu peguei a posição 3 e 4 e fiz a média. Perfeito. Agora, eu acho que é isso mesmo. O, o que tu tem que fazer. Mas nessa apostila ele já faz meio direto, né? Uhum. Muito bem. Eu não sei o que é mais certo, se tem mais certo ou se são só jeitos. Mas, bom, eu fiz assim. Muito bem. Então tá bom. Continuando. Vamos, né, nos ater ao fato de que não precisa se preocupar muito com essas coisas, né? Mas aqui, por exemplo, quando ele vai fazer o terceiro decil, ele faz do jeito que tu falou, tá vendo? Exatamente. Pois é. Então eu acho que aqui foi o estagiário que fez. Beleza. Que bom. Bem, é isso aí, tu entendeu. Sim. Bem, já que não tem nenhum exemplo aqui, eu não vou pedir pra você fazer nada. Mas quando a gente for estudar de desvio padrão, eu pedi pra tu fazer uma conta ou outra, que o desvio padrão é uma continha chatinha, né? Eu fiz um exercício aí. Eu fiz a tabelinha, porque eu não sei se tem outra forma de fazer, mas eu te mandei eu te mandei um aí que é a letra B, calcule o desvio padrão. Certo. Bem, medidas de dispersão, então. Basicamente, variância e desvio padrão. Agora, qual que é a ideia do desvio padrão, né? É tu medir de fato quanto os dados se distanciam da média, né? Por isso aqui nesses 3 exemplos, tu vai ter desvios padrões, essa medida completamente diferente, mesmo sendo a média mesma, né? A média nos 3 casos aqui é 70. Sim. Mas o desvio padrão é diferente, por sinal o desvio padrão na primeira é 0. Exato. Bem, como o desvio padrão é quanto... Eu gosto de dizer assim que o desvio padrão é quanto em média um dado se distancia da média. Então, e eu dou um exemplo muito bom do uso disso, né? Digamos que você queira abrir uma loja de roupa num lugar, então você vai fazer um estudo de campo, assim, para ver qual é a média das pessoas que moram no lugar. Daí você verifica que a média é 18 anos. Então você inventa de abrir uma loja para jovens. Só que ninguém compra nada. E o motivo é o seguinte, apesar de ser 18 anos, só moram bebezinhos e vovozinhas nesse lugar. Então, beleza, somou e dividiu lá, a média deu 18, mas ninguém tem 18. Por sinal, tem muito longe de 18. Só fez a média.
Só fez a média. Se tivesse feito desvio padrão, perceberia que alguma coisa não está certa ali, né? Uhum. E daí não abriria essa loja. Então é bem importante fazer essa análise mesmo. Sim. Beleza. Bem, como é que ele faz aqui para calcular a variância, então? Veja que a própria estrutura da equação tem a ver com isso que a gente falou. Aqui é a variância ainda, não é o desvio padrão. Uhum. Ele pega um dado, diminui a média, leva ao quadrado, divide. E Tira vai o fazendo total isso com menos um. todo mundo, né? E depois divide essa soma pelo total, exatamente. Beleza? Uhum. Perceba que isso é bem importante, o fato de tu elevar ao quadrado, porque se tu não elevasse ao quadrado, você teria às vezes respostas positivas, às vezes negativas, né? Uhum. Que a média aqui é 1,82, tu tem dados Sim. maiores e menores Sim. que Se eu levar ao 1,82. quadrado, independente de ser negativo, quando eu levar ao quadrado vai ficar tudo positivo. Positivo, exatamente. Então, é bem importante isso, levar isso em conta, tá bom? Uhum. Porque a variância não vai ser zero, mas ela tenderia a zero aqui se tu não fizesse isso. Muito bem. Mas, ao passo que você faz isso, né, você cria uma unidade meio zoada pro problema, Sim. porque aqui ele Que tá aí a falando de... unidade fica ao quadrado. Exato, aqui ele tá falando de tempo, vai ficar anos ao quadrado, não faz sentido isso. Por isso que existe o desvio padrão, para Exato, tirar o quadrado. tira o quadrado e daí a coisa fica um pouco mais tactível, né? Uhum. E a gente usa bastante desvio padrão em distribuições como a distribuição normal, né? Na época do Covid, a gente via bastante a curva da distribuição normal, e quando vai ter um experimento, né? Ah, descobriram um novo planeta, uma nova partícula. Daí eles falam assim: ah, esse experimento tem 3 sigmas de precisão, tem 7 sigmas de precisão. Esses sigmas que dão, quanto mais sigmas, mais precisão no teu experimento, são os desvios padrões. Uhum. Então, a gente vai ver a importância dele para as medidas mesmo. E como às vezes fazer um trade-off, talvez com pouco desvio padrão, tu consegue uma boa informação já, sem muito custo, né? Porque quanto mais precisão tu precisa da tua medida, mais custo, né? Concorda comigo? Sim. E Uhum. às vezes tu não precisa de tanto custo. Tipo, se tu tá, sei lá, avaliando ali alguma coisa de nota de uma escola, dane-se, né? Sim. Ninguém vai morrer se tu medir errado. Agora, se tu fizer um negócio de medicina, talvez seja importante tu fazer com precisão muito alta. Uhum. Tu quer biomedicina, por sinal, né? Oi? Qual que é a área mesmo que tu tá estudando? É biomedicina? Não, é odonto. Ah, tô viajando. É tanto aluno que eu me perco. Bem, é isso. Então, aqui ele está pedindo para calcular a variância de cada um dos carinhas aqui, de cada um dos laboratórios. É isto, é isto. E aí, Uhum. consegue calcular uma aí para nós? A variância desse aqui, por exemplo? Uhum. Pode ser a letra A? Pode ser a letra A. Então você já Posso? sabe que a primeira coisa que você tem que encontrar é a média, né? Sim. Beleza. Faça aí na sua calculadora também. Eu penso em fazer isso na mão. Doideira, Ainda bem que pode ser a calculadora. né? Na prova também pode, né? Na prova vai poder usar o computador, assim, alguma coisa do gênero. Parece que não. A prova é só escrita mesmo. Menos mal, né? Tivesse que usar aquelas tabelas do Ah, ANOVA sim. lá. Não, aí, Ferrou. aí não ia ser bom. Não, nem um pouco. Eu vou fazer no papel, tá bem? Ok.
É a variância que quer só, né? Só a variância. Tá, a letra A para mim deu 2,78. 2,78? Uhum. 2,78 o quê? Deixa eu ver o que é. Eu faço a interpretação, senão já era. Incisões? É isso? Parece que é isso, né? Incisões. Muito bem. Meu Deus. Tadinha das criancinhas. É isso aí. Muito bem. Eventualmente você vai ver, você vai conseguir medir se essa variância é muito ou é pouco, né? Com uma medida chamada coeficiente de variação. Uhum. Mas beleza, é assim que faz mesmo. Claro que nesses casos, o caso que tu fez, o caso que eu apresentei, são casos sem uma tabela de frequência, né? Quando tem uma tabela de frequência, são essas as equações que tu vai usar, beleza? Uhum. Elas são um pouquinho mais feias, né? Eu fiz assim, ó, porque é assim que eu acho mais fácil fazer. Não, mas o que tu fez tá certo. Eu só tô Sim, dizendo sim, que sim, sim, eu sei. Depois, quando, por exemplo, tiver 5 crianças com tantas incisões, aí isso, tem que fazer o FX. isso, perfeito. Então daí é chato, né? Porque fica meio feio. Uhum. Tem que ficar esperto se é a amostra ou se é a população também. Porque Sim. se for a amostra e a população, tem o N-1 ou não, né? Uhum. Bem, daí ele vai falar aqui que a desvantagem é essa coisa da unidade. Então a gente usa o desvio padrão, Sim. normalmente. E daí o desvio padrão é só você encontrar a variância e depois fazer a raiz quadrada, é o jeito. Uhum. Encontrar a variância e depois fazer a raiz. Sim. Não é tipo, não, eu vou fazendo a raiz durante o processo, não, é no final. Sim. Isso. E aqui um uso prático da variância, olha só, essa questão da simetria. De modo geral, se tu tem um gráfico distribuído normalmente, simetricamente, essa parte que engloba um desvio padrão para trás ou para frente, te dá conta de 68% dos dados. Então já é uma coisa assim bem considerável, né? Uhum. Digamos que você, por exemplo, né, tenha uma fábrica de salgadinho e você se propõe a fazer um salgadinho com 100 gramas. Só que daí, né, você fez um estudo e percebeu que o desvio padrão é 5 gramas, para mais ou Uhum. para menos, né? O desvio padrão é 5. Então, significa que se você, né, a hora que for pegar os seus pacotes, você pode já afirmar que 68% deles vai estar entre 95 gramas de salgadinho e 105. Né? Uhum. Isso é bem importante. A gente logo vai ter que estudar a probabilidade, teste de hipótese. Essas coisas aparecem lá, né? Então é isso aí. Ó, por exemplo, aqui, média. É o mesmo problema que eu falei. Né? Então, veja, você pode afirmar com 99% de precisão que seus pacotes vão estar entre 85 gramas e 115 gramas. Isso é bem relevante, né? Uhum. Veja que você não precisou ter um custo muito alto para isso, né? Para pegar 99% dos teus dados. Uhum. 15 para mais ou para menos não é nada, praticamente. Dependendo do que tu Sim. estiver trabalhando, claro. De novo, né? Talvez se for uma coisa de medicina, seja fatal. Agora, coeficiente de variação. Perceba que se tu me falar assim, o desvio padrão deu 2. Pô, eu não sei se isso é muito, se isso é pouco, sacou? Uhum. Porque vai depender do que tu tá trabalhando. Sim. Por exemplo, é muito interessante como quando tu mede o desvio padrão da altura das pessoas, é um desvio padrão bem menor do que do peso das pessoas. Porque o peso das pessoas costuma variar muito, né? Sim. Enquanto a altura de uma pessoa vai variar o quê? Sei lá, 20% da altura total, assim, quero dizer, uma pessoa vai, um homem, né, vai de 1,70 a 1,90, geralmente. Né? Isso não é Uhum. nada, praticamente. O que são 20 centímetros num corpo ali de 1,70 a 1,90? Né? De modo geral, não é nada. Agora, uma pessoa, às vezes, ela tem 180 quilos, enquanto a outra tem 60. Né? Então, Sim. já é uma variação muito, muito alta. Né?
Então, por isso, com essa informação aqui, com essa equação, você consegue dizer se você tem uma dispersão alta ou baixa. No caso do peso das pessoas, seria uma dispersão alta, né? Se tu fizesse ali as medidas, você veria algo maior que 30%, provavelmente. Esse S é do desvio padrão? Do desvio padrão, exatamente. Ok. Então, desvio padrão dividido pela média vezes 100%. Aqui, ó, por exemplo. Né? Olha só, mesmo exemplo que eu falei. Que coincidência. Então, né, se você fizer a... Faz aí, por favor. O desvio padrão dividido pela média para a gente obter quais são as dispersões aqui. Ok. E aí multiplica por 100, não é isso? Exato. Dá 4,5%, é isso? Isso, a dispersão da altura então é baixíssima, como eu havia dito. E agora faça do peso, por favor. ,15,25%. Daí já ficou um pouco mais alta, né? Beleza. E é isso. Muito bem, muito bem. Então, vamos continuar aqui. Vimos tudo isso. Daí é que ele vai ensinar a fazer o box plot, beleza? Daí o box plot é só tu seguir essa regra aqui, ó. Por isso que eu falei que tinha decil. Isso aqui é um decil, a menos que eu esteja maluco. DJ aqui. Eu posso estar maluco, talvez seja outra coisa. Deixa eu ver aqui no meu, aqui na minha apostila. Não é decil, é dispersão. Tu tá certo. Ah, tá. Só tem quartil. Não, mas é que às vezes ele pode ter usado, sei lá, uma forma diferente. Pode ser. Bem, daí ele dá uns dados aqui e faz um box plot. Então ele percebe quem é o maior ou o menor, porque vai ser esses limites aqui do bigode. Daí ele acha os Ele usa o quartis. limite como menor e o maior. Aqui ele usa o limite como menos 1,5. Tem que fazer uma conta. Não. Cuidado com os limites que tu tá falando. Da Limite caixa tem esse mínimo. 1,5 aqui, beleza. Sim. Esse aqui é 1,5, 3 meios aqui. Mas o limite eu tô falando da caixinha mesmo, aqui, do bigodinho. Daí é isso. É importante, eu já vi questão aqui em Portugal, eles dando um box plot, assim, e te pediam para dizer todas essas coisas. Qual é o quartil, qual é o bigode, qual é o limite, né? Por aí vai. E daí ele vai construindo, né? Então ficou desse jeito a caixinha aqui com os dados que ele falou. Então, às vezes, tu vai ter uma caixa, por exemplo, com esse cara aqui bem perto, né? Sim. Quando você tiver de modo geral, uma dispersão menor. Porque se tu tiver um dado perto do limite, significa que está tudo bem coeso ali, né? Isso. É isso aí. Então, essa caixa aqui, ela vai definir o que seriam outliers, né? Dados fora da distribuição. Sim. E, a princípio, não tem. Né? Tu poderia ter, por exemplo, aqui, né? A nossa caixa aqui, ela para por aqui, né? No 100. E o limite está aqui. Só que, veja, claro, o bigode, né? Mas a caixa poderia estar antes do bigode, né? Poderia estar aqui, por exemplo. Então, tu teria dados fora. Perceba, se a caixa fechasse aqui. Tá, por exemplo, a que eu fiz tem dado fora. Então tem outliers. São dados que a princípio mas eu não escrevi, então eu tenho que colocar ele escrever outlier, é isso? Bem, ele pediu aqui, né? Agora não sei se é o caso no teu problema. É que na verdade ele só falou, esboça um diagrama caixa de bigodes. Mas aí eu coloquei o primeiro que você... quartil, o segundo quartil, que é a mediana, o terceiro quartil, e aqueles valores que eu te falei que tem que multiplicar por 1,5 e tal, que é o mínimo e o máximo que pode chegar, mas eu acho que tinha os outliers mesmo na explicação, eu que esqueci. Mas essa partezinha aqui ficou fora da caixa, então? Esse cara aqui? Então beleza, quem olha já sabe que é outlier. O quartil 1, por exemplo, é 22,25, mas o menor valor é 13,4. E o mínimo seria 5,675. Beleza. Então tá bom. Mas eu tinha que ter escrito outlier, eu esqueci. Então acho que é isso. Bem, daí a próxima unidade já é probabilidade. Você já chegou a ver alguma coisa de probabilidade? Então, a probabilidade é a aula 3. Eu olhei um pouco, a gente também fez um pouco de probabilidade também em genética, né? Acho que misturou bastante genética com estatística. Tinha conta com
fatorial, não sei se é o caso aí. Vai ter bastante conta com fatorial. Bem, eu só vou te apresentar aqui que não adianta a gente também ficar misturando assunto. Sim. Bem, Aula 2 era aquela já de skillness que eu falei que eu buguei, que eu travei. deve ser só uma fórmula também, né? Sim, mas não consigo aplicar. Isso. Daí a probabilidade. Aqui, por sinal, nessa apostila não fala sobre skillness. Eu já vi uma vez na vida, mas não fala aqui na apostila. Depois a gente vê lá. Uhum. É porque é só pôr na fórmula. Sim, eu procurei, não achei mesmo. Isso. Daí, bem, tem algumas coisas que você precisa ter em mente quando você vai fazer a probabilidade, né? Primeiro que a probabilidade é o tipo de equação que você vai utilizar para sua probabilidade vai depender do tipo de dado que você tem, né? Se for Sim. dado contínuo é de um jeito, se for dado discreto é do outro. Se for no espaço amostral infinito é de um jeito, se ele for bem limitado é de outro. E se for poucos dados é de um jeito, se for muitos é de outro, e assim vai, entendeu? Uhum. Mas de modo geral, existem alguns axiomas na probabilidade, que são regras que definem a existência da probabilidade, Uhum. que é basicamente, ah, bem, não estou achando aqui, mas também dane-se. Aqui, abordagem axiomática, esses três aqui. Uhum. Qualquer Sim. probabilidade Tem que tem ser que entre estar 0 e entre 1. 0 e 1, porque Uhum. senão não faria sentido ter uma probabilidade Exato. negativa, maior que 100%. A probabilidade de todos os eventos possíveis tem que dar 1. Uhum. Isso a gente O percebe total, fácil se a sim. gente joga uma moeda, né? Só existe dois resultados possíveis quando joga uma moeda. Ou vai cair cara ou Sim. vai cair coroa. E pronto, daí Meio e fecha meio. 100%, exatamente. E daí, essa aqui dos eventos mutuamente exclusivos é muito legal. Porque se eles não têm interseção, se não há relação entre eles, então tu pode dizer que a união desses eventos é simplesmente a soma deles. Ok? Uhum. Agora, não seria É verdade quando se. a probabilidade de acontecer uma coisa ou outra. É tipo isso? É exatamente isso. Uhum. Perceba que não precisaria ser necessariamente assim, né? Digamos que você tem uma sala com Uhum. 40 alunos e todo mundo gosta de algum esporte, ou futebol ou vôlei. Daí Uhum. você pergunta, quem gosta de futebol? 30 levantam a mão. Daí você anota ali, 30 futebol. Quem gosta de vôlei? Daí 20 levantam a mão. Daí você anota ali 20. Bem, se você somar o 30 com 20, você vai ver que tem 50 alunos na turma, o que está errado, Exato. né? Sim. Porque não são eventos mutuamente exclusivos. Uhum. Não são coisas que não estão correlacionadas, elas estão correlacionadas. Tem gente Sim. que gosta dos dois. Tem Né? gente que não gosta de nenhum. Tem gente que gosta de um, mas nessa sala em específico a gente levou em Todos conta gostam. isso. Todos gostam. Exatamente. Mas existem esses casos, né, de que de fato não existe nenhum, muito bem lembrado. Até a gente faz bastante isso na escola, o diagrama de Venn, né? Você coloca duas bolas e daí tem a região aqui, né? Que a galera Uhum. gosta dos dois, mas vai ter gente fora que não gosta também. Sim. É o caso aqui. E pode ser até que tenha três. E daí tu vai ter que usar esse teorema de Bayes, que é uma fórmula bem importante, né? Que é aquela forma que quando isso aqui não é verdade, né? Tu vai dizer que a união, isso aqui é uma equação importante na estatística, é a probabilidade ou número de elementos que gostam de um, mais que gostam do outro, menos a interseção. Né? Claramente, tu Uhum. consegue perceber que tem 10 pessoas que gostam de futebol e vôlei Sim. nessa sala, né? É justamente a interseção. Uhum. Daí a união seria os 40 alunos da turma. Sim. É isso aí. Bem, eu acho que por hoje é isso. E é isso aí. Acho que foi bem, né? Você tá bem focado em Beleza. passar nessa matéria. Dá pra ver que você tá estudando Tem que bastante. ficar, né? Sim, sim, sim. Próxima aula, né? Beleza. Se tu tiver um tempinho, se sobrar um tempinho, tente fazer uma conta ou outra e me trazer umas dúvidas pra gente focar mais em resolução de problemas, beleza? Uhum. Eu vou pegar o banco de questões que ele colocou para a primeira provinha que teve. Uhum. Que eu também vi que não tem muita coisa assim para fazer. Colocar o nome dos tipos de variável, se é nominal, ordinal. Aí o outro ele dá um exercício com um rol aqui, tem que pegar a média e mediana. Me pareceu bem Isso. simples. Isso é bom, isso é bom, isso é ótimo. Os, Pode escalar de dificuldade bastante essa primeira parte. sim, os quartis, para calcular os quartis, enfim. Maravilha. Então tá bom. Vamos ver. Fala Vou semana que fazer vem, todos, beleza? então. Eu não sei se eu te falei, mas a gente não vai ter aula na segunda. Ok. Não Eu falou, tô. não. Ah, não. Mas se tu quiser, a gente pode fazer na quarta ou na terça. Talvez na terça, né? Porque a gente tem aula quinta. Posso Uhum. colocar teu nome na quarta, na terça já. Qualquer dia. Tá bom, então eu vou pôr na terça, mesmo Esse horário horário, eu tô tá bom? sempre livre. Então esse é o mesmo horário, Tá beleza? bem. Beleza. Eu tenho um compromissinho, mas já tá Tranquilo. aqui.
Tranquilo, Então, tranquilo. belezinha. Bom fim de semana. Terça-feira às 10. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.